Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E acharam que eu não ia gravar mais, né? Acharam, né? Eu sei que acharam. Porque eu não posto vídeo tem 2 semanas, desde quando o Palmeiras foi campeão. Bom, eu dei uma desanimada, sendo bem sincero, porque o vídeo do Palmeiras, por exemplo, teve 0 views. Mas depois o vídeo do Lingard, por exemplo, no começo ali, demorou para ter views ali, e depois começou a ter bastante views. Para o começo do canal, bastante views. Mas, de qualquer forma, eu dei uma desanimadinha, mas voltei com uma estrutura diferente. Agora, querendo ou não, sou CLT, então estou com menos tempo para gravar vídeos. E vou tentar gravar os vídeos agora uma vez por semana, pegar os assuntos mais importantes assim da semana e trazer esses assuntos. Então, assim, 2 vídeos por semana no máximo, estourando. A não ser que tenha um assunto muito importante. Mas, de qualquer forma, e estamos de volta e iremos falar sobre seleção brasileira. Antes de tudo, antes de começar o vídeo, eu quero me apresentar. Eu sou o Marcelo, criei esse canal para trocar ideias sobre futebol, dar minha opinião. E você pode discordar ou concordar, e se você discorda ou concorda, fica à vontade para comentar aqui. E hoje iremos falar sobre seleção brasileira, né? Iremos falar o que esperar do jogo de hoje, que vai acontecer às 5 horas, tá? Lá nos Estados Unidos, né? Em Boston? Em Boston? Acho que é ainda. Não tenho certeza. Mas, bom, de qualquer forma, vamos falar um pouquinho sobre o jogo, o que esperar, falar um pouco sobre a convocação em si, porque eu não fiz um vídeo sobre a convocação, normalmente eu faria. É, eu queria falar que vai ser um jogo curioso. Curioso, porque o Brasil ele tá com grandes desfalques, né? A gente tem que ser sincero aqui, o Brasil está com grandes desfalques. Deixa eu puxar aqui a possível escalação. Bom, a possível escalação aqui do SofaScore, e eu também vi alguns outros perfis, né, que falam sobre a seleção brasileira. Essa é a possível escalação da seleção brasileira hoje. Ederson no gol, Wesley na lateral direita, Ibanez e Léo Pereira na zaga, o Douglas Santos na lateral esquerda, volantes Andrei Santos e Casemiro, no meio de campo o Matheus Cunha, né? Não é exatamente vai fazer a função não acho que ele vai fazer a função de camisa 10, assim. Acho que ele vai fazer mais a função de falso 9 ali, jogando junto com o Vini, né? Acho que a gente vai jogar do jeito que vem jogando ultimamente, com 4 atacantes, tendo aquela troca de movimentações muito forte ali entre esses 4. Né? Acho que o Martinelli, que está aqui, né? O Martinelli, Vinícius e Rafinha, que são além dos que eu citei, acho que o Martinelli vai ficar um pouquinho mais preso daquele lado. Mas acho que o Matheus Cunha, Vinícius e Rafinha vão se movimentar muito. A Rafinha caindo bastante pro lado esquerdo, o Matheus Cunha caindo bastante para os dois lados, caindo muito centralizado, até o Vini caindo centralizado. Acho que o Rafinha vai cair também pela ponta e centralizar também, porque ele também consegue fazer essa função centralizada. Então acho que é uma escalação boa dentro do que a gente tem, tá? Porque dentro do que a gente tem, a gente está com a nossa linha de zaga inteira lesionada. O Marquinhos não sabe se vai jogar nem contra a Croácia, né? Foi poupado para ver se vai jogar contra a Croácia. Né? O Magalhães, suspeito eu, que ele deu aquela miguezinha, né? Para não se lesionar e ficar fora do resto da temporada. Mas não é nada grave o Magalhães. E o Alexandre também lesionou também no Flamengo. E o Ederson também está lesionado. Né? E o Bruno Guimarães também está lesionado. Estevão está voltando de lesão. E o Rodrigo não vai jogar a Copa. Né? Então esses são os desfalques, grandes desfalques. Né? Eu acho que mesmo assim, com grandes desfalques, a gente tem uma estrutura boa. A gente tem que ver como que vai ser a estreia do Léo Pereira. Acho que o Wesley é um bom jogador, atacando muito bom, defendendo, tenho minhas dúvidas. O Douglas Santos vem mostrando um bom futebol e tem a sua oportunidade de mostrar que pode ser titular na Copa, porque o começo de ano do Alexandre não é muito bom, tá? No Flamengo, no caso. Então, acho que dentro do que tem, é uma boa escalação, né? Bom, aí a gente tem a questão, o maior problema, né? A possível escalação da França. A possível escalação da França é o Mike Maidana no gol, o Konaté e o Pamecano na zaga, o Malo Augusto na lateral direita, o Theo Hernandes na lateral esquerda, Rabiot, Chouameni de volantes, Cherki, Dembélé e Olissé, fazendo essa linha de 3 meio campos ali, né? E o Mbappé na frente, né? Essa é a possível escalação da França. A gente tem uma disparidade grande aqui, né? Apesar de eu achar que a gente está muito enfraquecido diante dessa França que, na minha visão, está muito forte. Podem falar do Rabiot, podem falar
até do Malo Gusto ali. O Malo Gusto é muito bom jogador, tá? Eu acho ele muito bom jogador. Acho que de todos aqui, o que não tenho minhas dúvidas é o Teo Hernandes, porque ele tá jogando na Arábia. Só por isso, porque senão ele não teria dúvidas nenhuma. E acho que a gente vai esperar um jogo difícil, mas mesmo desfalcado, eu acho que o Brasil consegue sim jogar contra essa França. Eu não acho o Ibanez um jogador ruim, e não acho o Léo Pereira um jogador que não seja nível seleção. Eu acho sim que ele é nível seleção, ele vem jogando futebol muito bom. Então eu acredito que venha coisas interessantes dessa zaga. É, eu acho que eu tenho mais dúvidas sobre o Wesley e Andrei Santos dentro desse elenco todo, e o próprio Martinelli. E assim, o Vinícius Júnior também, porque não vem mostrando bom futebol na seleção brasileira. Mas fora esses, eu acho que todos eu tenho. Até o Martinelli, eu não tenho tanta dúvida assim. Eu citei ele, mas é muito porque é, faz um tempo que eu não me animo muito com o Martinelli. Até no Arsenal, vendo os jogos no Arsenal, eu não acho que ele esteja jogando a bola que ele já jogou. Tá? Não que esteja mal, mas jogando a bola que ele já jogou. Isso é o Arsenal todo, né? Apesar de ser líder, o Arsenal é um time que joga muito feio. Mas tudo bem, vamos deixar isso de lado. Bom, e aí a gente tem algumas discussões aqui, né? Bom, a gente já sabe que, obviamente, isso aqui vai ser um teste e é um teste obrigatório, porque o próprio Ancelotti falou que não iria fazer teste nessa convocação, né? Mas acabou fazendo. Deixa eu puxar a equipe aqui do Brasil, só para eu ver os convocados, tá? É, bom, no SofaScore aparece até os caras que não foram convocados, aí fica difícil. Bom, deixa eu abrir aqui na partida mesmo. Mas, bom, de qualquer forma, a seleção brasileira, eu acho que foi uma boa convocação e ela foi obrigada a fazer testes por questões de lesões, jogadores, Magalhães que, na minha opinião, pareceu muito mais se poupar para poder jogar o resto da temporada e jogar a Copa, o que eu não acho um absurdo também. É, mas eu vi isso num vídeo do VSR falando que é comum eles fazerem isso. Eu nunca tinha reparado nisso, mas realmente, no caso do Magalhães, não acharia um absurdo. Mas bom, a gente tem algumas discussões aqui, né? A gente vai falar sobre o Neymar e tudo mais, né? Mas bom, de qualquer forma, deixa eu puxar aqui o. Ah, não aparece a escalação, gente. Oh, meu Deus do céu. Mas bom, queria falar sobre alguns nomes que foram convocados e falar alguns nomes específicos que foram convocados para esse jogo. Bom, a gente tem que falar sobre Hendrick, Igor Thiago e na verdade, só esses que eu tenho que falar sobre, né? Eu acho que o resto não tem muita surpresa, não, viu? Sendo bem sincero, eu acho que o resto do que tinha em mãos foram os nomes bons, tá? Apesar de achar que, desculpa a gente falar, mas eu tenho que pedir desculpa porque o pessoal vai achar que vai ser clubista e tudo mais, mas eu acho sim que o Andrés Pereira deveria ser convocado. Eu acho sim. Vou falar disso rapidinho. Eu acho que o Andrés Pereira, ele é um jogador que ele tem uma versatilidade surreal no meio de campo. Surreal. E quando jogou pela seleção, jogou muito bem. Tá? Ele foi convocado a última vez pelo Dorival e jogou muito bem pela seleção. Tá? Fez gol, inclusive. E eu acho sim que ele deveria ser convocado, sim. Fico triste de não ter sido convocado. Não só por ser palmeirense, mas eu acho que ele merecia sim uma convocação. Bom, mas tudo bem, não acho um absurdo também ele ficar fora, mas acho que seria um nome a ser citado muito, tá? Porque eu acho que é um jogador que na seleção brasileira é um tipo de jogador que faz diferença, tá? E mostrou que fez quando entrou com o Dorival lá, né? Mas bom, seguindo aqui sobre Endrick e Igor Thiago. Bom, eu não sei como exatamente o Endrick e o Igor Thiago vão acabar jogando. Não sei se o Endrick vai acabar entrando na ponta, como ele vem jogando no Lyon. Eu acho que tem uma possibilidade, tá? E vem jogando bem de ponta, isso é um fato, tá? É uma possibilidade de entrar no lugar do Rafinha, talvez, mas a gente também tem o Luiz Henrique para entrar, né? Então, assim, eu tenho minhas dúvidas se o Hendrick não vai acabar entrando de ponta, tá? Não acho que o Hendrick vai entrar na sua posição de origem, digamos assim, né? E o Igor Thiago, obviamente, vai entrar como centroavante. Acho que são bons nomes, não acho que tem nenhuma discussão aqui. Quem falar para mim que o Igor Thiago e o Hendrick são um absurdo serem convocados, essa pessoa não assiste futebol. Cara, não existe você falar que o Hendrick, o Hendrick, o que ele chegou fazendo no Lyon, nenhum outro jogador chegaria fazendo.
Nenhum outro jogador chegaria fazendo. Com todo respeito. Cara, eu não acho que tem que tratar ele como um novo Pelé, tô longe disso, mas eu acho que é uma excelente opção que não pode ficar de fora, sendo bem sincero. É, e o Igor Thiago também. Acho que o Igor Thiago, em comparação com o Richarlison, está a rios de distância do Richarlison. O Richarlison, inclusive, tá lesionado, se eu não me engano. Aparece lesionados aqui embaixo. Ah, não, ele não tá lesionado. Tá, mas não foi convocado, né? O Richarlison, que era um dos queridos do Ancelotti, né? E, cara, obviamente o Igor Thiago tá muito acima. A gente tá falando do vice-artilheiro da Premier League, jogando no Brentford. Brentford, tá? Bom, o Haaland, que é o primeiro jogador no Manchester City. O segundo jogador da Premier League é o brasileiro Igor Thiago, tá? Vice-artilheiro jogando no Brentford. Brentford, tá bom? E a mesma linha de raciocínio pro próprio Andrés Pereira. O Andrés Pereira, quando era convocado, tinha alguns questionamentos sobre ele. E eu, na época, ele nem jogava no Palmeiras, e eu, na época, defendia que ele deveria jogar na seleção brasileira, porque era um jogador que jogava no Fulham, e mesmo assim, era um jogador que, acho que uma temporada 23, acho que foi a temporada 23, 23, 24, acho que foi a temporada 23, 24, se eu não me engano, ele foi o jogador da Premier League que mais criou oportunidades para gol, tá bom? Até mais que o Bruno Fernandes, acreditem. Apesar que na época estava uma desgraça, né? Mas foi o jogador. Na época estava o Bruno Fernandes e acho que o De Bruyne ainda estava no City, se eu não me engano. O De Bruyne foi em 24, 25 pro Napoli, né? Mas essa era a minha maior defesa. Então eu acho que jogadores que têm esse destaque tão grande na maior liga do mundo, desculpa quem discorda de mim, é a maior liga do mundo, disparado, é a Premier League, não podem ser cogitados para ficar fora da seleção brasileira. Me desculpa. Não acho que dá para ficar fora de ser cogitado. Bom, mas, de qualquer forma, eu acho que a convocação foi boa. Eu gostei da convocação, só não gostei do Bento no gol. Eu acho que deveria ter levado o Souza de cara, ou o Brazão, é, ou o Fábio. O Fábio era meu favorito, inclusive. O Fábio era quem eu queria que fosse para a Copa. Sendo bem sincero, eu acho que ele merece muito ir para a Copa e eu acho que é um goleiro que ainda nessa idade joga um futebol surreal. Surreal, cara. Eu acho que o Fábio ele é um dos jogadores que tá na história do futebol brasileiro. Tá? Tá na história, assim, muito tranquilamente. Muito tranquilamente. É um dos goleiros que estão na história. Da, eu acho que, assim, cara, me desculpa se não citar alguns mais antigos, né? Porque, obviamente, não assisti, mas na minha visão, cara, Marcos, Rogério Ceni e Fábio, para mim, são o. E o Cássio, né? E o Cássio são o. Cara, fora de série tipo assim, são o auge dos goleiros do futebol brasileiro do que eu vi, gente. Pelo amor de Deus, do que eu vi. Mas bom, essa é a minha opinião. Acho que vai ser um jogo muito interessante. Eu vou assistir enquanto estarei trabalhando, né? Oh, coisa boa. Mas, de qualquer forma, vou assistir e eu tenho que falar um pouco depois sobre. Se for um jogo muito polêmico, se não for um jogo muito polêmico, eu não vou falar nada, não. Vou ficar na minha. Tá bom? Bom, de qualquer forma, esse foi um vídeo. Se você curtiu, fique à vontade. Fique à vontade, não. Curte, comenta e compartilha. Eu ia falar, fique à vontade para comentar a sua opinião também, né? Fique à vontade, tá bom? Então é isso, pessoal. Quem curtiu o vídeo, até o próximo e um abraço.